Olá, queridos alunos da 7ª etapa, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar a ortografia, especificamente a acentuação gráfica, vai já aparecer aí para vocês, olha só, a acentuação gráfica. Nós iremos estudar a posição da sílaba tônica nas palavras. E quando isso não acontece, há erro de pronúncia ou de escrita, ela é classificada como ortoépia, ortoepia e prosódia. Isso aí você vai conhecer durante a nossa aula. Mas para iniciarmos, nós iremos trabalhar com vocês a acentuação gráfica quanto à posição da sílaba tônica, onde essa sílaba tônica ela recai, se é na última, penúltima ou antepenúltima. Então, verifiquem. Ok? Aí, as oxítonas. Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, recai na última sílaba. Então, vou contar aqui, vatapá, vatapá. E nem sempre, gente, a sílaba tônica ela é acentuada, No caso aqui dos exemplos, todas são acentuadas, mas isso não é uma regra. A única que é regra são as proparoxítonas, que todas realmente são acentuadas. Mas oxítonas e paroxítonas não. A gente tem que levar em consideração mesmo aquela sílaba mais forte em uma palavra, Então, aqui em vatapá, nós verificamos que a sílaba mais forte recai na última. Então, a gente conta aqui, vatapá, a última sílaba é a mais forte, portanto, é oxítona. Cipó, a última sílaba também é a final, a sílaba tônica, perdão, é a última sílaba. E reféns, do mesmo jeito. Então, ela é classificada como oxítona, tá? Não esquecendo que a sílaba tônica recai na última sílaba. As paroxítonas têm a última e a penúltima sílaba, no caso de admirável, admirável. De repente, a gente tem assim um segredozinho de encontrar a sílaba tônica das palavras, uma forma bem prática, é a gente chamar a palavra como se chama o nome de alguém, A gente vai chamar Maria, você chama a palavra, geralmente, claro que você vai querer encontrar a sílaba tônica e não vai gritar, As pessoas vão dizer, tá louco, Desse jeito, falando sozinha, não, você vai pensar que está chamando e observe que a sílaba tônica, ela dá uma esticada maior, quando você chama como se chamasse o nome de alguém. E vê, experimente aí, pense sozinho, só no pensamento mesmo, que você vai encontrar com certeza a sílaba tônica da palavra que você quiser, porque nem sempre é tão fácil, É uma coisa simples, mas não é tão fácil de encontrar, Algumas palavras sim, principalmente quando são acentuadas. É bem prático você encontrar a sílaba tônica. Mas em algumas tem maior dificuldade, Maior nível de dificuldade. Então, faça isso que vocês vão encontrar com facilidade. Então, no caso aqui das paroxítonas, nós temos repórter, A penúltima, sempre, nós temos aqui a última, penúltima e antepenúltima sílaba, tá? Então, albo também nós temos só a última e a penúltima, porque elas são 2 sílabas somente. Então, elas são classificadas como paroxítonas. E proparoxítonas, a antepenúltima sílaba, tônica. Então, vou verificar. Já encontrei a sílaba tônica, vou marcar, aí eu vou identificar última, penúltima e antepenúltima. Se a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, ela é uma proparoxítona, ok? Compreenderam?
ok? Importantíssimo você entender, né, essa situação da sílaba tônica para poder entender o assunto seguinte, tá bom? Então, mais algumas palavras que nós temos aqui, que é a acentuação gráfica de algumas palavras destacadas no texto. Nós temos a flecha de uma donzela atinge o pássaro de canto maravilhoso, transformando num belo guerreiro. Porém, um feiticeiro enciumado, possuidor de uma flauta encantada, através de sua música, faz com que ele desapareça, restando somente sua bela voz na mata. Dificilmente o vemos, mas ouvimos com frequência seu canto, misteriosa ave de canto lendário. Quando canta, as outras aves se calam e quem ouvir sentirá paz. Então, claro que nós poderíamos fazer isso, essa separação em todas as palavras, né? Exceto as monossílabas, né? Que são as com uma única sílaba, então não posso separar. Mas a partir das palavras de sílabas, eu posso separar. Então, a gente poderia fazer isso. Só que escolhemos algumas, no caso de pássaro, pássaro. Aí você quer classificar. Será que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Aí é claro que você vai descobrir a sílaba tônica, né? Pássaro. Aqui está fácil, porque é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a sílaba tônica está na sílaba acentuada, pássaro. Então, é uma palavra proparoxítona, né? Porém, oxítona recai na última sílaba, né? Através, também, oxítona. Sílaba tônica, aquela mais forte, que a gente pronuncia com mais intensidade, a última. Música, música, olha só, mu. Aí eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Frequência, olha, eu tenho a última, se a, aí quen. Última, penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. Canto lendário. Dário. Tem a sílaba tônica. Ri, ó. Eu não posso, aqui eu tenho um ditongo. Não posso separar o i do o. Então, não posso aí ter uma última e penúltima aí no ri. Não, porque o ditongo não separa, né? Então, tem uma vogalzinha e uma semivogal. Então, não separa. O hiato, sim, tá? Então, se eu pronunciasse lendario, o nome fosse lendario, aí sim, seria um hiato, mas lendário. É tanto que a gente nem ouve direitinho o som do O, né? Então, é um ditongo. Tem que ficar juntinho aí. E sem tirar, nós também vimos que é oxítona. Então, já entendemos o que é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, vamos entrar aqui na ortoépia, né, ortépia, que trata da pronúncia correta das palavras. Então, vamos lá. Cotidianamente, de forma natural, pronunciamos palavras de forma inadequada que foge à norma culta, né? De modo que essa parte da fonologia, que é parte do som, né, das palavras, trata da pronúncia de acordo com a gramática normativa. Então, temos alguns exemplos que ocorrem, né, na pronúncia das pessoas. Então, bebedor, por exemplo. Tem gente que diz bebedor ao invés de bebedouro. Isso é caso de pronúncia, né? Bicicleta, no lugar de bicicleta. Cabeleireiro, no lugar de cabeleireiro. Então, tá, à direita é a forma correta de pronunciar.
advogado. Tem gente que ainda fica, né, se achando quando diz, olha, eu achei o meu advogado, eu chamei, né? Então a pronúncia advogado, né, o D mudo, não advogado, como está escrito ali na letra D, como se fosse com E, tá? Manteiga, aí nós, como se não tivesse um ditongo, né? Então, o correto, manteiga. Beneficente, né? Eu vou a uma festa beneficente, ao invés de uma festa beneficente. A festa é beneficente, quando você vai fazer um benefício, né? Fazer algo bom para arrecadar um dinheiro para alguém, para ajudar uma pessoa, né? Houve, de repente alguém fala assim, houve um roubo ali, né, ao invés de roubo. E propriedade, ao invés de propriedade. Então, essa pronúncia, né, cabe a ortoépia ou ortoepia. Aí tem o caso da prosódia também. Então, a prosódia, que é o emprego correto da acentuação tônica. É por isso importante para identificarmos a acentuação tônica correta das palavras, né? E ela está ligada também à oralidade, né? A nossa pronúncia. Aí a pronúncia correta, café, né? Sapato, café, oxítona. Então, vou falar assim, café, sapato, né? A sílaba tônica, aqui eu tenho a sílaba tônica, fé, aqui a sílaba tônica, então eu tenho aqui a última, né? E aqui a penúltima. E temos algumas falhas, né, de acentuação. Então, ao invés de falar uma palavra paroxítona, eu vou pronunciar como ela fosse proparoxítona e vice-versa. Pode acontecer de eu pronunciar como fosse proparoxítona e ela ser paroxítona. Então, vamos ver aqui o caso dessa tem dia assim, ó, gratuito, né? Quando o correto é gratuito, nós temos aqui um ditongo e não um hiato. Gratuito seria como o i, um acento aí, né? Gratuito é o hiato, ele teria que separar. Aí nós temos um ditongo. O ditongo significa o quê? Uma vogal, né? No caso o gratuito, e o i, uma semivogal. A semi já está dizendo metade do som, não tem um som tão forte quanto a vogal. Então ela não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada com a vogal. A vogal está ali sustentando a semivogal. Então elas não podem ser separadas. É diferente, olha, da palavra saída, saída. Aí sim, né? Saída. É um hiato, eu posso separar, tá bom? Então a gente vai voltar aqui. Tem gente que diz recorde, como se fosse uma proparoxítona, né? Mas é uma paroxítona, recorde. Ruim, como se fosse paroxítona, a pronúncia, olha, vai dizer ruim. Não é não, é ruim, é uma oxítona, porque a sílaba tônica está na última, ruim, tá? Então, a pronúncia correta não é ruim, e sim ruim. E rúbrica não é uma palavra proparoxítona, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Rubrica. Eu vou fazer minha rubrica aqui. Então, compreenderam a situação da posição da sílaba tônica para não invertermos? Então, é necessário que você compreenda o que é uma sílaba tônica e a classificação da posição que ela se encontra. Se ela está na última, ela é oxítona, né? Está na penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Então, quando você
não fala, não pronuncia como deve ser a pronúncia, a sílaba tônica na sua posição correta, aí há este erro de prosódia, ok? Espero que vocês tenham compreendido, porque agora nós iremos exercitar, porque é exercitando que a gente aprende. Então vamos lá para a nossa dinâmica local interativa. Então, a primeira questão, para a presente questão, observar que a acentuação gráfica foi eliminada. As sílabas tônicas propostas são representadas por letras maiúsculas destacadas, para você saber qual é a sílaba tônica, tá? Catástrofe, a sílaba tônica proposta tas. Ao escutar, então, veja só, rubrica, avaro, protótipo, gratuito, olha o I tá em maiúsculo, verifica-se que a. Apenas uma palavra foi pronunciada corretamente, apenas 2 palavras foram pronunciadas corretamente, C. 3 palavras foram pronunciadas corretamente, ou D. Todas foram pronunciadas corretamente, e a questão de número 2, em todas as alternativas, as sílabas tônicas estão destacadas corretamente, exceto em, quer dizer, tem uma que não está, né, destacada corretamente, ok? Então, daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, voltamos para a nossa interatividade. Olha, eu gostei da participação de vocês, obrigado por terem feito as atividades, mas agora a gente vai conferir, né, ver se realmente bateu aí com as respostas de vocês. Então, a primeira questão, né, para nós analisarmos se as sílabas tônicas propostas são representadas por letra maiúscula destacadas, elas estão, né, bem classificadas, né? Então aqui veja que ela está com letra maiúscula, né, que é para dar aquela tonalidade, né, aquela força maior. Então, rubrica, avaro, protótipo, gratuito. Então nós vamos verificar as seguintes situações. Apenas uma palavra ela foi pronunciada corretamente, você viu que a sílaba tônica ela está lá bem destacada, né? Então dá para você verificar se apenas uma das alternativas, né, lá a palavra apresenta, né, bem classificada corretamente, né? B, apenas duas palavras foram pronunciadas corretamente, a sílaba tônica estava lá no lugarzinho certo, estava destacada lá. 3 palavras foram pronunciadas corretamente, o que é que vocês acham? E D, todas foram pronunciadas corretamente. Então, vocês marcaram aqui, alternativa mesmo. Então, a gente vai apresentar para vocês. Aqui vamos apresentar a primeira, depois a gente volta, olha só, alternativa C. Por quê? Ao analisarmos os vocábulos em questão, atestamos que a alternativa que se adequa ao enunciado se refere à letra C, visto que apenas 3 deles foram demarcados de forma correta, tendo em vista a sílaba que parece pronunciada mais fortemente. Então, vamos ver a letra C, vamos voltar lá para a palavra. Qual vocês acham aqui? Olha, aqui está destacada, né? Catástrofe, será que é assim que se pronuncia? Rubrica é assim mesmo? Avaro é assim mesmo? Protótipo, gratuito. Olha só aqui, vimos que aqui é um ditongo e não um hiato, né? Por isso, tá a letra C. A letra C diz que vamos voltar sempre, porque quando é assim a gente fica, né, voltando, que é para entender. 3 palavras foram pronunciadas corretamente, né, exceto a que nós vimos lá, né, que está marcada, está com letra maiúscula de forma incorreta. Então vamos para a número 2.
Em todas as alternativas, as sílabas tônicas, aquelas que nós pronunciamos com mais intensidade, estão destacadas corretamente, exceto, quando fala exceto, é porque tem alguma, né, ou algumas alternativas, dependendo, aqui tem uma alternativa que fica fora desta destacada corretamente, tá? Então, só apenas uma. Será que é pudico? Será que é ruim? Será que é rubrica? Será que é gratuito? Então, gente, olha, eu nem pronunciei, que é para vocês não serem induzidos, mas eu acho que vocês marcaram a correta. Será? Tem uma que está, né, marcada aí incorretamente, né? Não é a sua sílaba tônica. Qual será? Será que você já procurou no dicionário o que significa esta palavra? Será que está certa a palavra? É assim que se pronuncia? Pudico mesmo? Ou púdico, perdão, porque aqui da forma que está escrita, né? A sílaba destacada significa a sílaba tônica. Será que é púdico? Vamos ver. Ruim. Eu já falei aqui que o correto, né, é in, a sílaba tônica, por isso que é uma palavra oxítona, e não é ruim uma coisa, é ruim. A rubrica, não é rúbrica, e sim rubrica, né, minha rubrica, tá certa? E é gratuito, gratuito, né? Então, vocês acertaram, porque eu tenho certeza que marcaram a letra A, não foi? Olha só, letra A, marcaram aí, então vocês acertaram, então vamos lá o comentário, preste atenção. A alternativa que preenche os requisitos concebido pelo enunciado é a indicada pela letra A. Haja vista que, em se tratando do padrão formal da linguagem, né, a sílaba que deve ser pronunciada de forma mais vidente, mais evidência, né, é a segunda, tá? Então, é pudico, e não da forma como aponta a alternativa. Então, uma pessoa pudica é uma pessoa recatada, uma pessoa, como popularmente falando, uma pessoa que não é amostrada, né, que não gosta de aparecer, então é uma pessoa pudica, que gosta de estar lá no cantinho dela, uma pessoa discreta, tá? Então, quando você encontrar uma pessoa assim, pode dizer, olha, você é uma pessoa pudica. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, pesquise mais sobre ele, leia mais e até a próxima aula.